Lucas 5, a partir do verso 17. Certo dia, Yeshua estava ensinando e estavam presentes ali Perushim e mestres da Torá provenientes de vários povoados da Galil, de Judá e também de Jerusalém. E o poder de Adonai estava com ele para curar os doentes. Algumas pessoas estavam carregando um homem paralisado em uma cama. Eles queriam levá-lo para dentro de uma casa e colocá-lo diante de Yeshua. Mas não puderam encontrar um modo de levá-lo até lá por causa da multidão. Por isso, eles o levaram até o teto e o baixaram em seu colchão por entre as telhas, no meio da multidão, na frente de Yeshua. Quando Yeshua percebeu a confiança deles, disse ao homem paralisado: Amigo, seus pecados estão perdoados. Os mestres da Torá e os perushim começaram a pensar: quem é esse homem que fala tantas blasfêmias? Quem pode perdoar o pecado a não ser Deus? Yeshua, porém, sabendo o que estavam pensando, respondeu: Por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Vejam, provarei a vocês que o Filho do Homem possui autoridade na terra para perdoar pecados. Ele se virou na direção do homem paralisado. Eu lhe digo, levante-se, pegue seu colchão e vá para casa. Ele se pôs de pé imediatamente na frente de todos, pegou o colchão no qual estava deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram assombrados, disseram uma brachá a Deus e falavam espantados entre si: hoje vimos coisas extraordinárias. É interessante nós analisarmos como as pessoas reagem em várias circunstâncias. Estavam várias pessoas que foram ouvir Yeshua. Eles foram ouvir Yeshua com várias motivações. Naquele local, reuniu uma quantidade significativa, a ponto de que na casa onde ele estava, encheu tanto que ninguém mais conseguia entrar. Mesmo algumas pessoas que, sabendo que Yeshua estava ali, já tinham ouvido falar a respeito de Yeshua, o que ele fazia, eles creram nisto e eles tinham um amigo. Esses eram verdadeiramente amigos de uma pessoa que era paralítico. E essa pessoa tinha esses amigos que se interessavam tanto por ele que se dispuseram a levá-lo para Yeshua. Eles entenderam, é uma oportunidade. Transportar uma pessoa paralítica não era uma coisa muito fácil. Dependendo do estado, como era o que nós vemos aqui, ele só ficava deitado na cama. Eles não teriam condições de levá-lo numa viagem. Não podia colocá-lo em cima de um cavalo ou de um jumento. Não tinha como transportá-lo com facilidade. E como Yeshua estava ali, naquela mesma localidade, então eles carregaram a cama daquele homem, só que não conseguiram entrar na casa, porque ninguém estava disposto a ceder espaço. Todos queriam ver e ouvir Yeshua que estava lá dentro. Mesmo vendo que havia uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, eles sabiam quem era, as cidades não eram tão grandes, então era fácil as pessoas se conhecerem. Então, mesmo sabendo que tinha uma pessoa ali que não podia sequer andar e que, mesmo sabendo que Yeshua estava curando muitas pessoas, não abriram espaço. Sem dúvida nenhuma, era de se esperar que os outros afastem um pouquinho, deixem ele passar, mas não aconteceu isso. Bom, aquelas pessoas se esforçaram, subiram na casa, afastaram as telhas, o suficiente para descer por uma corda. Uma atitude ousada, porque era inclusive perigoso. Uma situação que poderia derrubar telhas em cima das pessoas. Eles tinham que fazer muita força para descer aquele homem por cordas. Não era uma coisa tão simples. E conseguiram colocar aquele homem bem na frente de Yeshua. Descendo do telhado não teve jeito, o pessoal teve que abrir espaço. E chegando ali, eles todos viram a cena e Yeshua deu uma atenção especial. Não foi tanto por aquela pessoa que estava ali, mas até mesmo por causa do esforço dos amigos dele. O que eles fizeram? Cada um de nós fôssemos fazer isto,
como seria a dificuldade para descer um homem pesado, mas eles fizeram isto. Mas o interessante mesmo foi a forma como Yeshua agiu. Yeshua, conhecendo principalmente o coração das pessoas que estavam ali. Então estavam presentes fariseus, Perushim, de várias localidades, pessoas que vieram de Jerusalém, vieram da região da Galileia, vieram de várias partes, estavam ali, muitos por mera curiosidade. Alguns para pegar alguma falha em Yeshua. E muitos porque queriam receber cura, alguns, sem dúvida nenhuma, que queriam ouvir a sua mensagem, mas tinha muita gente crítica, muita gente querendo encontrar uma falha, que ele vai fazer, que ele pode errar, porque se tiver um erro, é fácil eles aumentarem isto. E na descida, eles ouviram o que esperavam, o que eles desejavam, conforme o seu coração. Yeshua, sem dúvida, o texto diz, foi de propósito. Ele, voltando para aquela pessoa, ofereceu a ele o que tem de mais importante. Os seus pecados estão perdoados. Muita gente esperava que ele simplesmente curasse aquela pessoa, ele se levantasse e andasse, porque já tinham visto acontecer coisas desse tipo muitas vezes. Ele já estava famoso até pelas curas que realizava. Então aquela seria só mais uma. Então talvez nem impressionasse tanto esses fariseus. Mas quando ouviram da boca de Yeshua, os seus pecados estão perdoados, bem, no seu raciocínio lógico, eles até tinham razão. Eles tinham convicções de que só o nosso Criador pode perdoar transgressões. Eles tinham consciência disso. Estavam corretos neste aspecto. O errado é não reconhecerem que Yeshua tinha essa mesma autoridade. Então, imediatamente começaram a questionar. Quem é esse homem para dizer que alguém pode ser perdoado dos seus pecados? Já nem mais ligaram se aquele homem era paralítico, se tinha feito alguma coisa, se não tinha, mas simplesmente por ouvirem Yeshua dizer, os seus pecados estão perdoados, foi para eles o argumento que muitos deles queriam, acusá-lo. Quem é esse? Que autoridade você pensa que tem? Interessante que não foi colocado isso de forma audível imediatamente, mas Yeshua teve entendimento, o próprio Espírito de Deus deu entendimento a ele do que se passava no coração daquelas pessoas. E imediatamente Yeshua se dirigiu a eles, sabendo então o que pensavam, e dizendo, por que vocês estão pensando isso? Só para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Então ele questionou, o que é mais fácil? Dizer estão perdoados os pecados ou levanta e anda? O que seria para eles mais difícil? Primeiro, eles talvez não tivessem coragem de perdoar ninguém. Realmente eles tinham que ser realistas. Eles, fariseus, mesmo que fossem os sacerdotes, não poderiam perdoar ninguém. E também não poderiam dizer para ninguém, levanta e anda, se fosse um paralítico, porque eles não tinham nenhum poder ou autoridade para isto. Eles não podiam fazer nada daquilo. Yeshua, para confirmar que realmente ele tinha alguma autoridade, não foi simplesmente curando, mas ele disse o mais importante, seus pecados são perdoados. E foi na ordem correta. Então, para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados, então ele disse, levante e anda. Na mesma hora, ele se levantou daquele colchão onde estava, pegou, colocou debaixo do braço e saiu andando. Nós não temos muitos detalhes, não temos muitas informações. Não sabemos se ele já nasceu paralítico, se ele ficou paralítico. Seja o que for, ele já devia estar há muito tempo naquela cama. E qualquer um que já tenha ficado um tempo relativamente longo, parado por algum motivo de enfermidade, ficou numa cama, sabe que depois de um tempo a própria musculatura começa a ficar meio atrofiada.
Uma pessoa que fica semanas sem se movimentar, na hora que for ter que se levantar novamente, as pernas estão fracas, não tem a mesma agilidade. Se for anos, então, aí mesmo que fica quase impossível. Os movimentos ficam doloridos. Bem, pois aquele homem não sabemos quanto tempo estava paralítico. Mas ele já era conhecido, já tinha, sem dúvida, bastante tempo. E ele, naquele mesmo instante, conforme Yeshua disse, levanta e anda. Ele se levantou. Eu acredito, apesar que o texto não define, não detalha nesse ponto, mas diz que ele simplesmente se levantou e saiu, ele não deve nem ter gemido. Não deve ter sentido dor nenhuma, porque ele simplesmente se levantou e saiu para assombro de todas as pessoas. E de tudo aquilo, o que pode ter passado na cabeça de muita gente? Ali sabemos que alguns ficaram incomodados com aquilo. Ficaram imaginando o que poderiam fazer para pegar Yeshua numa frase, porque ele acabou de falar uma coisa que os chocou, que os incomodou, que eles não podiam aceitar, mas ao mesmo tempo tinham acabado de ver um grande milagre e eles não tinham como contestar. Como contestar isto? Quem poderia fazer aquele paralítico andar? Que médico poderia tratar aquela pessoa? Sequer havia qualquer tipo de tratamento. Mesmo que fosse nos dias de hoje, não seria facilmente qualquer cirurgia ou qualquer fisioterapia que se pudesse, num instante, fazer uma pessoa se levantar e andar. Ainda que fosse um problema tratável, nós sabemos que seria um longo processo. E naquele tempo não tinha conhecimento a respeito disto. Mas aquele homem, no mesmo instante, se levantou, andou e ainda carregou a cama. Mas o que de mais importante foi a mensagem para aquelas pessoas. De fato, aquela cura não foi a primeira. Aquela cura, de certa forma, nem era tanta novidade. Aquela cura, de fato, era até o que muita gente queria ver. E até imaginava que ia ver. E viram. Mas aquelas pessoas que estavam ali não esperavam que Yeshua fizesse uma declaração daquela. Seus pecados estão perdoados. Como isso é mais importante? Porque se fosse simplesmente a cura, bem, aquela pessoa voltaria a andar, mas continuaria a envelhecer. Os anos se seguiriam, e mais cedo ou mais tarde ela acabaria morrendo. Mas, se ele tivesse permanecido paralítico, tivesse ficado apenas com aquela primeira bênção, seus pecados são perdoados, com certeza valia mais do que muitas curas. Porque o perdão dos pecados é a característica principal do ministério de Yeshua. E tem mais um detalhe que é importante. Quando Yeshua declarou que ele estava naquele instante perdoando aquela pessoa, no mesmo instante estava declarando a sua divindade. Para muitas pessoas, eles realmente estavam certos. Quem pode perdoar pecados senão apenas o nosso Criador, senão apenas o Eterno? Yeshua provou que não somente ele podia perdoar os pecados, como podia curar. Então, qualquer pessoa de bom senso entenderia a mensagem, entenderia o recado. Se só Deus pode perdoar, Yeshua diz que os pecados daquele homem estavam perdoados e confirmou que ele tem autoridade para perdoar pecados, então qualquer pessoa que use um pouquinho de lógica, ligando as informações, vamos chegar à conclusão. Então, Yeshua é o quê? Bom, é lógico, e muitas pessoas têm que considerar isto. Ele não é uma pessoa comum. Ele não é um ser criado. Ele não é qualquer coisa diferente da natureza divina. Ele mesmo disse, esse termo filho do homem está associado ao fato de ele ter assumido uma condição humana, ter assumido uma forma humana.
Mas tantas foram as declarações dele, de que ele já era pré-existente, que ele já, antes das coisas serem criadas, ele já participou de tudo isto, que não dá para diminuir Yeshua a uma reles criação. O nosso Messias tinha toda a afinidade com a divindade. Ele tem toda a participação da divindade. Ele faz parte da divindade junto com o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que faz todas as coisas. Ele participou de toda a criação. E isto é o que ele declarou ali. Naquele momento, para aquelas pessoas, para aquele grupo de judeus que não esperavam ouvir isso, não aceitavam poder ouvir isto, que não tinham entendido tudo o que havia sido escrito a respeito do Messias, então ele de fato não poderia ser facilmente compreendido. Mas uma vez que uma evidência foi colocada, uma vez que algo muito claro ficou diante dos seus olhos, era para eles entenderem que tudo o que Yeshua falava tinha que ser levado em consideração. As pessoas que realmente confiavam nele, que criam nele, não tinham dificuldades de aceitar isto. Mas quantas pessoas, achando que conheciam muito, tinham já um preconceito. Aquelas pessoas ficaram incomodadas porque tinham preconceito. Eles esperavam que numa declaração dessa ele pudesse até ser incriminado por blasfêmia. E um crime desse em Israel naquele tempo teria pena de morte. Se Yeshua não tivesse completado aquela demonstração, ele poderia ser facilmente incriminado. E aquelas pessoas não teriam dificuldades em fazer isto. Aquelas pessoas não teriam escrúpulos de deixar de fazer isto. Mas se tivessem simplesmente atentado para aquela única expressão e dizendo: quem senão somente Deus pode perdoar pecados? Iriam acusar esse que disse que os pecados estão perdoados, então está querendo se fazer igual a Deus. E pelo contexto da época, facilmente ele seria processado, julgado, estaria apto a ser condenado por blasfêmia. E isso, pela própria lei de Moisés, seria passível de execução, de apedrejamento. Mas Yeshua deixou claro para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. Falou para aquele homem: levante-se, pegue a sua cama e vá. Aí eles não puderam fazer mais nada. Aí a sua consciência ficou em conflito. Nesse instante eles não tinham como argumentar, como justificar que uma pessoa que disse poder perdoar os pecados também podia curar um paralítico. E com certeza não era uma armação, não era uma enganação, porque as pessoas conheciam aquele homem, sabiam que ele era paralítico. E eles viram daquela maneira e ficaram sem argumentos. A sua consciência bloqueou qualquer tentativa, qualquer iniciativa de quererem contestar. Nós vemos nisto tudo que aquilo que aconteceu não ficou restrito àquele momento ou àquela época. Já se passaram vários séculos. Já se passaram muitos anos. E o ser humano continua a mesma coisa. Continua tendo dificuldade para crer. Continua muitas vezes tentando argumentar que Yeshua não pode ser o Mashiach. Ao mesmo tempo que pessoas creem nele, simplesmente creem. Ele continua sendo crido da mesma forma que era crido aquelas pessoas. Muitas pessoas realmente depositam a sua confiança nele, aceitam o que ele diz, creem que ele realmente é o Filho de Deus, que tem autoridade para perdoar os pecados. E com certeza o número de pessoas que crerem nisso hoje em dia é um número muito maior do que era na época, porque a população era bem menor
Então hoje somos muitos milhões o número de pessoas que creem que Yeshua tem o poder para perdoar os pecados, que creem que Yeshua tem o poder para curar os enfermos, mas da mesma maneira, um número significativo de pessoas querem arranjar argumentos para dizer que Yeshua não é o Mashiach, negando que Yeshua seja o que ele disse ser um com o Criador, ser um que tinha também a mesma autoridade para perdoar pecados. E como isso é importante para nós? Saber que Yeshua tem autoridade para perdoar pecados significa que ele é aquele que pode fazer isto, pode fazer essa ligação, essa ponte, pode fazer realmente a aproximação do ser humano para acertar as contas com seu Criador. É importantíssimo entendermos isto a respeito de Yeshua, é uma principal característica dele. Porque se Yeshua fosse um ser que somente fizesse milagres, ainda que fazer milagres não é somente, é realmente uma coisa muito especial, mas no que diz respeito ao mais importante, eu posso dizer, seria somente. Porque uma pessoa que pudesse curar paralíticos, dar vista aos cegos, fazerem surdos ouvirem, fazerem pessoas com doenças graves ficarem bem, pessoas endemoniadas ficarem libertas, se fosse só isso, bem, seria simplesmente uma provisão de necessidades materiais. Mas o mais importante de Yeshua realmente não é nada disto. O mais importante de Yeshua é que ele acerta a nossa vida com o nosso Deus. Porque se uma pessoa fosse simplesmente curada, teria sua vida um pouco mais prolongada. Mas o que adiantaria se ela não tivesse o perdão dos pecados? Ainda que vivesse 100 anos mais, de qualquer maneira acabaria morrendo, e se não tivesse os seus pecados perdoados, não teria expectativa de redenção, de salvação, ou de participar do reino de Deus. Não teria nenhuma esperança, nenhuma expectativa. Então, de que adiantaria ser curado? Que adiantaria um paralítico andar? Que adiantaria um leproso ficar limpo? Que adiantaria um cego enxergar? Que adiantaria um surdo ouvir? Se não ouvisse, os seus pecados estão perdoados. Porque o mais importante é isto. Porque um leproso curado viria a morrer mais tarde. Qualquer um. Mas o importante é, depois da morte, o que iria acontecer? Aqueles que podem ouvir de Yeshua, os seus pecados estão perdoados, têm garantia de vida eterna. E na vida eterna, com certeza não há a menor preocupação com cura. Por quê? Porque na vida eterna ninguém ficará doente. Nenhuma pessoa se preocuparia com problemas ou com motivos de tristeza, porque o texto bíblico diz que de nossos olhos seriam enxutas todas as lágrimas. Então, simplesmente, a coisa mais importante que nós podemos almejar, que devemos realmente desejar, é o perdão dos pecados. Isso é o mais importante. Eu não sei o quanto aquele homem que era paralítico entendeu e valorizou isto. Eu acredito que entendeu e valorizou sim. Mas o texto não detalha isto. Mas, sem dúvida nenhuma, para cada pessoa, o importante é justamente compreender esse aspecto. O importante é justamente valorizar este ponto, porque é o que garante vida eterna. Quantas pessoas valorizam tantos poucos anos que se vive aqui? Quantas pessoas dão extremo valor a só isso que se vive aqui? E uma pessoa que se julga, eu não tenho que me preocupar com a morte. Se eu não tenho que me preocupar com a morte, então não tenho que me preocupar com nada que tenha a ver com isto. E levam a vida como se fossem imortais. Só quando às vezes a coisa fica apertada, quando vem uma doença, uma ameaça, um ferimento,
alguma coisa que faça o seu corpo enfraquecer, os anos realmente se acumulam e começa a ver as suas forças se esvaírem, aí percebe, a vida não é eterna aqui. Nossa existência aqui tem um tempo de vida. Mas tem pessoas que mesmo nisso não querem se submeter à palavra de Deus, não querem reconhecer Yeshua, por vários motivos simplesmente se recusam a aceitar isto e acabam não recebendo. E como é grave. Todos aqueles que leem as Escrituras, que reconhecem que a Torá é a palavra de Deus e que a revelação da vontade de Deus está escrita aqui, então sabemos que o destino é terrível. Tem muitos que querem crer. Morreu, acabou. Pronto, não tem preocupação nenhuma com consequências. Simplesmente acabou. Curtiu enquanto teve, acabou, morreu, nada mais tem. Essas pessoas estão se enganando. E posso imaginar o grau de decepção com pessoas que alimentam isso durante muito tempo. Deus não existe vida após morte, morreu, acabou. E depois verem que não era assim. Quando depois verem, puxa, aquelas pessoas que falavam da Bíblia estavam certas. Perdi minha oportunidade. E depois de ver o que era essa oportunidade, porque para nós ainda é sombra. Ainda nós vemos essas coisas como sombras. Nós não temos a visão clara do que nos espera. Nós só temos promessa. A mesma coisa que eu prometer para alguém. Vou te dar um presente. Só que eu não digo o que é. E a pessoa fica aguardando. O que será um presente? Um presente bom. O que vai ser? Então as pessoas ficam na expectativa até receberem. É assim que nós vamos viver, ou pensar, ou imaginar, em função da promessa que nós temos no nosso Deus. Nós temos a promessa de um reino maravilhoso, que é o reino de Deus, a vida eterna. Mas nós não temos nem ideia do que será isso. Mas na hora que recebermos, vamos ficar muito satisfeitos. Mas duro é para as pessoas que rejeitarem e perderem. Poxa, perdi uma coisa que não tem mais volta. Perdi uma coisa que não tem como recuperar. Perdi aquilo que é o mais importante da existência de uma pessoa e não tem como retornar atrás. Duro será desperdiçar isto. Por isso que nós precisamos levar o conhecimento disto para muitas pessoas. Levar o conhecimento de que Yeshua de fato é o Filho de Deus, que Yeshua de fato é aquele que pode perdoar os pecados, que as pessoas saibam que Yeshua pagou um preço muito alto para isso ser uma realidade. Então vamos fazer aquilo que ele pediu para nós. Vamos levar à frente. Vamos compartilhar. Vamos fazer com que muita gente saiba que Yeshua de fato pode perdoar pecados. Que seja isso o conhecimento de todas as pessoas. Vamos trabalhar para isso.